Legal, pessoal, aqui no ICC novamente, mais uma partida de 15 minutos contra Chess 24, dos Estados Unidos. A abertura do peão da dama, resposta cavalo F6, C4, E6. Aqui, bispo B4 é a famosa bogo-índia. Só que nessa posição eu jogo C5, entrando aí na Benoni moderna. Peão toma, D6, agora G6, bispo G7 e o roque, né? Depois A6. Então vamos lá, G6. Ele deve avançar esse peão para E4. Tá, H3 porque ele não quer que meu bispo chegue na casa G4. Bispo G7. Agora sim, E4, roque, bispo E2 ou bispo D3. Normalmente ele vai fazer bispo D3. Vou fazer aqui um A6, está ameaçando fazer B5. Repara que se ele fez A4 impedindo que eu faça agora B5. Porque se agora B5, peão toma, e esse peão não pode tomar o peão de B5, porque torre toma torre negra, não é isso? Torre A8, roque. Aqui, cavalo BD7. Ameaça cavalo E5 para trocar o cavalo por uma dessas peças. Ele deve fazer um bispo F4 agora, e talvez eu faça como resposta um cavalo H5, atacando o bispo de F4. O mais normal aí, acredito que é bispo F4. Tá, eu acho que não foi o mais preciso não. Vamos lá. Qual que é o meu plano? Qual que é a minha ideia? Fazer cavalo E5, tá? Porque eu consigo trocar meu cavalo por uma dessas duas peças aqui. Na Benoni, uma ideia básica e estratégica e muito interessante é a seguinte: trocar pelo menos um par de peças. O cavalo e um bispo, o cavalo ou os dois cavalos por duas peças das brancas. Isso aí descongestiona o jogo das negras, fica mais solto, menos preso, menos congestionado. Tá? Aqui o melhor é torre E8. Logo, logo eu vou ter ideias de fazer um B6, bispo B7 ou B6, torre B8, com a ideia de preparar o futuro B6, B5. Tá? Porque eu tenho maioria aqui na ala da dama. 1, 2, 3 peões contra 2 peões. Essa maioria aqui, eu tenho que conseguir expandir essa minha maioria de peões. Esse lance me parece levemente suspeito. Se ele fizer aqui um G5, eu tenho sempre ou cavalo D7, tá? Cavalo D7 é interessante porque olha bem a casa E5. O plano dele mais correto é o seguinte, é bispo G3 ou bispo H2. Bispo H2, preparando aí um F4, que no futuro prepara o avanço do peão de E4 para E5, batendo nesse peão base aqui. Esse aqui é o peão base dessa pequena cadeia de peões. Sempre que tem uma cadeia de peões, normalmente ataca-se o peão base. Então, o plano das brancas é F4, seguido de E4, E5, batendo nesse peão base, como eu disse. B6 é interessante. B6 é um lance interessante. Até dama C7 também, tá? Dama C7. Por quê? Colocando mais um controle nessa casa. Essa casa está sendo olhada por duas peças. A torre e o bispo apoiariam um avanço do peão do rei. O peão de E4 para E5. Por enquanto eu tenho peão e torre, duas peças também olhando essa casa. Para reforçar, normalmente dama C7 permite aí mais rapidamente a conexão das torres, e dama C7 olha a casa E5. O lance G4 impede o imediato cavalo H5, dando aí mais trânsito para o meu bispo de G7. Dama C7 é o lance normal, B6 é lance normal, tá? B6 para impedir que ele faça aqui um A5. O A5 já atrapalha um pouco essa expansão desse peão B. Eu vou fazer aqui o lance B6. Logo, logo deve estar chegando aí um cavalo D7.
Tá. É porque ele saiu um pouco do script fazendo esse lance G4, que eu até agora não entendi bem porquê. Será que é para chegar em G5? Mas cavalo H5, sem mistério. Eu já consumi bastante meu tempo, né? Eu tinha 15 minutos, agora tem 11 minutos e 34. Ele está 2 minutos, quase 2 minutos à frente no relógio. Tá. Bispo H6, mas aí eu provavelmente faço bispo H8. Dama C7. Desenvolvimento normal. Como eu disse, colocando mais um controle na casa E5, dificultando o avanço desse peão de E4 para E5. E me permita aqui repetir, por isso que eu falei lá atrás. O ideal, ao invés de fazer G4, era recuar o bispo para fazer F4, preparando o avanço de E4 para E5. Legal? Joia. Cavalo D7 parece um lance bom. Bispo B7. O lance que eu gosto de fazer aqui é torre B8, tá? Mas torre B8 por enquanto está complicado, porque ele tem cavalo, bispo e peão, 3 unidades controlando a casa B5. Se torre tivesse em B8, eu teria torre e peão de A6 olhando a casa B5. Portanto, eu teria apenas 2 unidades contra 3. Ele ainda controla bem a casa B5. Cavalo D7 parece melhor, porque prepara aí a melhor colocação do cavalo, ameaçando até cavalo F3, né? Que ataca o rei, ataca a dona dama. Né? E outra, cavalo E5, conforme eu falei, ajuda a trocar um cavalo por uma peça. É uma ameaça. Se eu chegar com um cavalo em E5, eu posso conseguir trocar mais um par de peças, o que seria estrategicamente ideal. Retiro um controle que ele tem sobre a casa B5, preparando torre B8 e o avanço do peão de B6 para B5. Legal. O plano dele é tentar trocar esse bispo de casas pretas. Eu gosto muito desse bispo de casas pretas, ele é vital. Eu não vou trocar esse bispo. Eu quero fazer ou um bispo H8, bispo F6 parece talvez não tão bom. Talvez bispo F5. E até olha quanta opção, hein? Bispo H8, 1, bispo F6 parece fraquinho, 2, bispo F5, bispo D4. Bispo D4, ele já tem a possibilidade de fazer cavalo E2, batendo no meu bispo. Se eu fizer bispo E5, ele pode fazer um F4. F4 bate no meu bispo. Vou fazer bispo H8. Se tiver, não acredito que seja um lance mau, não. Eu preservo o meu bispo, tá? Tá. Ele fez o F4 lá, impedindo agora cavalo E5. Colocar meu bispo, última peça que faltava ser desenvolvida. Colocar meu bispo em jogo. Poxa, eu queria muito poder fazer esse lance, mas não posso. Um plano que às vezes eu vejo muito na Benoni, a dama minha sempre vem para casa C7, para atuar aqui na ala da dama. Porém, é uma coisa interessante, que às vezes o plano muda completamente de acordo com o desenvolvimento. A dama de C7 vem para D8 para voltar, para atuar agora na ala da dama. Perdão, na ala do rei, né? Trazendo, por exemplo, dama H4. A dama H4 agora ataca o bispo e atacaria o bispo e atacaria o peão. Ele atacou a minha dama. De novo, não quero fazer bispo F6, não quero trocar esse bispo. Vou fazer um lance meio feioso aqui. Vou fazer esse lance meio feioso. F6, parece horroroso esse lance, talvez seja mesmo. G5 agora, porque peão toma. Olha só, se peão toma, eu consigo finalmente fazer cavalo E5. Com a ideia de cavalo F3. Cavalo F5, com a ideia de cavalo F3 atacando o rei, atacando a dama. Por isso que ele defendeu lá. Ataca o bispo sai e eu agora tomo o peãozinho de G5. F toma G5. Acredito que tudo aí normal por enquanto.
vou fazer dama E7, ideia de trazer a torre para a coluna que está aberta, tá? Dama E7, torre vem para casa F8 e torre toma a outra torre que está paradinha aqui em A8, retoma aqui em F8. A pressão aqui no ponto E4, por enquanto defendido pelo cavalo de C3. O jogo que normalmente acontece, o jogo das negras que normalmente acontece na ala da dama, ele agora foi todo transferido para a ala do rei. Isso é bem recorrente na Benoni. Muda muito rapidamente a ala em que se está jogando. O jogo está congelado agora na ala da dama e está no centro e na ala do rei. Meu peãozinho de G5 está atacado, H6. Talvez eu tenha ideias, rei de bispo D4. Cavalo E5. O problema é que o cavalo E5 de imediato não tem nenhuma ameaça concreta, né? Apenas colocaria melhor o cavalo. A torre F8, vou disputar com ele o controle dessa coluna. Se torre toma, torre toma. Ele queria muito que eu fizesse aqui um torre toma, torre de F5, porque aí peão toma e teria um peão passado aí. Claro que eu não vou fazer esse lance. É bem interessante quando tem dois peões dessa maneira colocados, apontando para a mesma casa, colocar uma torre defendida pelos dois peões, porque quase sempre vai ser mal fazer torre toma, no caso aqui, torre tomaria, se tomasse em F5, mal, peão toma, como eu disse, passando o peão que está protegido. E é por isso que ele também não quer fazer torre toma F8, ele não quer desalojar essa torre dessa ótima casa em que ela está. Repara que meu bispo está meio fora de jogo. Está meio não, está fora de jogo. Ele tem duas peças que olham essa casa. Cavalo toma E5. Aí parece que ele soltou um peão. E não vejo nenhuma compensação por isso. Não é isso? Voltando aqui um lance. Eu tenho cavalo, dama e bispo e peão olhando a casa E5. 4. Ele tem apenas bispo e torre olhando a casa E5. Ou seja, eu tenho vantagem, eu tenho controle sobre a casa E5. Essa casa E5 é vital na Benoni, como eu disse. Ele simplesmente perdeu um peão. Ele não tem nenhum lance, não vejo nenhum lance, um golpe tático para justificar esse sacrifício de peão. De novo, se torre dele toma F8, a minha torre de A toma F8. Tentando extrair mais alguma ideia, perceber se tem alguma ameaça. Ele está pensando bastante, está gastando bem o tempo dele. Você vê que o lance E5 foi precipitado, né? Esse lance aqui, 29, E5, foi bem precipitado. Tanto é que agora ele está gastando tempo, está pensando para ver se acha algum recurso tático que dificilmente vai ter. Tá, o que ele quer é o seguinte: meu rei já está desprotegido, né? Os peões estão bem avançados.
Ele quer limpar o maior número, abrir linhas aqui para chegar com as peças e atacar meu rei. Então agora ele tem um peão e uma torre e uma dama olhando o ponto G5. Eu tenho apenas um peão e dama olhando o ponto G5. Uma ideia seria peão toma H4. Peão toma H4, expulsando o bispo. Outra ideia seria fazer torre toma, mas torre toma, se ele fizer torre toma, eu vou fazer peão toma H4. O bispo está atacado. O bispo de G3 está atacado. Se bispo toma cavalo, bispo toma bispo. Meu peãozinho de H6 está atacado. Se dama toma H6, eu não posso fazer dama G7, porque a ameaça dele é fazer torre. Se eu fizer agora dama G7 para trocar essas damas, ele faria torre G5. Dama G7, torre G5 atacando a minha damas. Dama H7, torre G5, cheque. Melhor, eu não posso. Olha aqui, duas torres e dama olhando o ponto F8. Então ele tem 3 ataques no ponto F8. Eu tenho a torre, a dama e o rei que defendem o ponto F8. Se eu fizer dama H7, eu perco de imediato com torre toma, torre branca toma e é mate. Não tenho dama G7, não tenho dama H7. Será que eu vou ter que fazer torre toma F5? Tá. E se precisar, meu bispo sempre volta para G7. Eu vou fazer torre toma. Se torre toma, eu posso trazer essa peça que não está jogando, está completamente fora de jogo, assim como o meu bispo, para F8. Torre de A em F8. Se torre cheque, bispo G7 cobrindo o cheque. Claramente, se torre toma, dama toma. Se torre G5, cheque, bispo G7, não é isso? Se dama G6, cheque, bispo G7 de novo. Se dama toma, branca não toma o peão de H4, que por enquanto está defendido. Talvez ele tenha... Não tem. Avançar peão, porque aí solta a torre. Bispo D3. Não, o ponto H7 por enquanto. Bispo D3. Bispo D3 com a ideia de torre toma, torre de F8. Se dama toma, dama H7 mate. Não é isso? Bispo D3 pode ser um plano para ele. Bispo D3. Ameaçando torre branca. Toma torre de F8. Aqui eu volto simplesmente conforme eu disse. Está caindo meu peão. E pode esse? Pode, porque esse... Tá claro, né? Dama não pode tomar cavalo, porque dama toma bispo, mate. Se bispo D5, se torre toma, dama toma cavalo. Não, bispo toma D5, se torre toma, dama toma cavalo. Tá, e cavalo E4 controla a casa F6, porque eu poderia fazer, eu teria essa opção de fazer dama F6, simplificando tudo, e eu tenho vantagem em material, devo ganhar o final. Bispo D5, tá? Ativando essa peça que estava parada no jogo e trazendo, se for necessário, uma peça aqui para ajudar a defender meu rei. E outra coisa, atacando agora sim o ponto E4.
Tá. Se bispo toma cavalo, bispo toma com ameaça, dama H7. É um cheque. Dama H7, rei F7 e dama de H7 toma G7. Bispo toma cavalo, leva bispo toma. Com essa ameaça, dama H7 seguido de dama toma G7. Torre F7. Ideia: rei F8. Aí sim passa a estar atacada a dama. Agora a dama não está atacada porque o bispo está cravado pela torre. Torre F7. Ideia: rei F8. Porque se eu desmontar essa pressão que ele exerce nessa coluna G, eu tenho sempre a ameaça. Agora sim bispo toma E4. Cavalo F6 e ataca meu bispo. Rei F7. Se ele tomar meu bispo agora, eu tenho o lance intermediário, torre toma. Se cavalo toma D5, torre toma. Ele deu cheque novamente. Rei F8, único, né? Rei E6, eu levaria bispo F5. Mate. Não, mate não, porque tem a casa. De qualquer forma, não seria bom. Está atacado o cavalo dele, repito. Não, agora se cavalo toma D5. Dama E1 e o ponto G3 tá guardado. Peão de H4, olha G3. Se cavalo toma D5, dama E1. Podendo chegar sempre aqui na casa G3. Dama E1, cheque. Esse peãozinho que vai meio que me salvar aqui. Se rei H2, dama G3, seguido de alguma peça, vai tomar em G4. Meu plano agora é sempre esse. Dama G3, seguido de alguma peça. Torre ou dama, provavelmente dama, toma o peão de G4. E aí eu estou com vantagem em material. Aí está fácil de converter agora. Cheque. Será que é esse mesmo? Ele não vai ter um cheque. Rei H1 único. Dama toma G4. Propondo troca. Se dama H8 cheque, rei F7 simplesmente. Claramente. Aí vai ser rei H1 agora. Dama G4. Se dama H8 cheque. Se eu fizer torre G8, ele faz dama F6. Dama F6, rei A8, dama F6, dama E7, mate. Portanto, após se dama H8, rei F7. Toma, ele vai tomar esse peão. Torre a B6, torre B4, aliás, está atacando a peça em B6. Aí eu vou poder tomar aqui ou aqui. Torre toma B2. Minha vantagem material, 9. Um peão de vantagem, mas essa partida está longe ainda de ser decidida. Torre A2 atacando o peãozinho, que só pode ser defendido com cavalo C4. Talvez E6, talvez D5. Cavalo sai, cai peão. D5, expulsando o cavalo, que defende o ponto A5. Está atacado meu peão, mas se eu tomar
o peão dele, eu ataco o bispo. Então ele está obrigado a mover o bispo. E aí eu ataco a peça que estava atacando o meu peão. Por que torre A2? Para a torre A2 olha a casa D2, tá? Porque eu estou avançando meu peão passado. D3, ameaça aqui agora. É capaz ele fazer aí um bispo F3. Torre E2, mantém o ataque. E expulso a peça dele. Ele não pode fazer cavalo D1, porque torre E1 cheque e cata o cavalo. Avanço. Esse cavalo toma. Promovo com cheque. Aliás, mate, né? Melhor ainda. Legal. Vamos analisar a partida e a gente retorna com as conclusões. Legal, pessoal. Retomando então a partida, agora com análise. O pessoal tem me perguntado nos outros vídeos qual programa que eu uso para analisar a partida. Qualquer um dos programas comerciais são ótimos. Eu uso o Houdini, tá? O Komodo, Hyatt, Stockfish, todos eles são excelentes. Tá? Então vamos lá. Partida peão da dama, D4, cavalo F6, C4, E6, cavalo F3 e aí a Benoni com a C5, D5, toma, C toma, D6, cavalo C3, G6. A ideia aí, conforme mostra a seta, bispo G4, a ideia de matar esse cavalo, tá? Porque com o bispo G7 depois vai olhar as casas centrais, principalmente D4 e E5, são casas negras que hoje são olhadas pelo cavalo de F3. Então a ideia de bispo G4 é justamente essa, eliminar o cavalo de F3. Por isso que ele faz H3. Tá? Outro plano, bispo F4, bispo H2. Bispo G7, E4, roque, bispo D3. Tudo normal, desenvolvimento. A6, ameaça clara, B5, por isso ele faz A4, torre A8. E aqui o plano, cavalo de B em D7, E5. E para trocar com uma dessas peças, roque, cavalo B, D7, torre E1, cavalo E5, cavalo toma, torre toma, bispo F4, torre E8. Aqui a máquina fala que ele fez um lance duvidoso G4, sugere A5, tá? Como eu disse, tentando bloquear o avanço do meu peão B, atrapalhar o avanço do peão B, cavalo H5, bispo H2, bispo E5, bispo toma, torre toma, com igualdade na posição. A máquina então disse que foi duvidoso esse lance. B6. B6 com a ideia de preparar o futuro torre B8 e a expansão B5, B4. Dama D2, dama C7, bispo C4. Bispo de D3 vem para C4. E aí eu fiz cavalo de F em D7, olhando melhor a casa E5, controlando a casa D5. E5, perdão. A ameaça após cavalo E5 seria cavalo F3, onde atacaria o rei, atacaria a dama. Ainda cavalo D7, a ameaça de vir a cavalo E5, atacaria o bispo de C4. Seguindo lá, após cavalo D7, bispo H6, bispo H8, tá? Se cavalo E5 com a ideia, como eu disse, cavalo F3, ele faria bispo E2, defendendo a casa F3. Então, após bispo H6, bispo H8, F4, tirando a chegada do meu cavalo à casa E5, bispo B7, torre de A em D1. Repara lá, na Benoni, como eu disse, é comum essa inversão de jogo. As negras normalmente jogam na ala da dama, expandem na ala da dama. Como ele avançou demais, esses peões enfraqueceu bem a ala do rei, a dama vai mudar a atuação dela. Em vez de atuar na ala da dama, agora vai vir para D8, tentando atuar aí na ala do rei. Ele bloqueou isso com bispo G5, F6, bispo H4. Agora, G5, porque esse peão toma G5, cavalo E5, de novo com o plano cavalo F3. Olha lá, o cavalo finalmente conseguiu chegar em E5 com a ameaça cavalo F3, atacando a dama, atacando o rei. Bispo E2 sai do ataque e vai para E2 defendendo a preciosa casa F3. Cavalo G6, o bispo sai da casa H4 e eu retomo o peão. Torre F1,
Dama E7, conectando as torres. Finalmente as torres estão conectadas, isso é vital. Torre F5, H6 defendendo o peão, torre de D em F1. Ele conseguiu dominar a coluna F, tá? E conforme mostrou a seta vermelha, ameaçando chegar em F7, atacando a dama sai, cairia o bispo. Torre F8, tá? O melhor aqui para ele seria, ele errou fazendo E5, perdeu o peão. Ganhou uma iniciativa aí, a gente vai entender por quê, mas o melhor a máquina fala seria, por exemplo, dama C2, com a ideia de dama B3, olhando essa diagonal que contém o rei e atacando o peão de B6. Ele fez E5. Eu respondi com cavalo toma F5. A máquina fala que seria bem melhor torre toma, porque diminuiria esse fortíssimo controle que as brancas têm na coluna F. Seria melhor, portanto, torre toma F5. Eu fiz cavalo a E5. Ainda em torre toma F5, peão toma, cavalo toma E5. Agora acabou aquela pressão fortíssima, ou diminuiu muito a pressão que as brancas tinham na coluna F. Eu fiz cavalo toma E5, H4. De novo, a máquina fala torre toma F5 seria melhor, G toma F5, torre F8, vantagem das negras, tá? Após o cavalo E5, ele fez H4, G toma H4, bispo toma E5, bispo toma E5, e ele continua com a pressão aí na coluna F. Dama toma H6, torre toma F5, torre toma, torre F8, torre G5, bispo G7, né? Meu rei está atacado e está muito desguarnecido aí, trazendo peça para defender meu rei. Claramente, bispo não pode tomar a dama, porque o bispo está cravado na casa G7 por causa da torre que está aqui na coluna G. A máquina aponta, a ameaça minha é fazer um dama E3, cheque, etc. Cavalo E4. Evidente que eu não posso tomar o cavalo, porque ele tem dama G7 mate ou torre G7 mate, né? Então, ele fez cavalo E4, bispo D5, finalmente ativando esse bispo, tá? Claramente, torre não toma bispo, porque bispo tomaria a dama dele. Bispo D3, torre F7, criando aqui possivelmente uma casa de escape para o rei, e defendendo melhor o ponto G7. Torre toma G7, ele viu o golpe tático aqui, torre toma, cavalo F6, ataca o rei e ataca o bispo de D5. Torre toma, cavalo F6, cheque, rei F7, dama H5, cheque, rei F8, cavalo toma. Porém, agora eu tenho a ideia, dama E1, cheque, dama G3, seguido de dama toma G4. Dama E1, cheque, bispo F1, dama cheque, rei H1, dama toma, forçando aí uma simplificação da partida. E o final está ganho por causa da minha vantagem material. A dama quer tomar o ponto A4, porém cavalo B6 defende A4. Mas aí eu faço torre B4 atacando o cavalo. Ele defendeu o cavalo com A5, cai o peão de A2, bispo toma A6, agora torre na coluna. D5, cavalo E3, torre toma A5, bispo B7, D4, peãozinho passado, tá disparado aí. Cavalo C4, dama A2, bispo D5, D3, cavalo E3, dama E2, cavalo C4, D2. Bispo F3 e mate com dama, a promoção do peão a dama, checkmate. Legal, pessoal, até a próxima.